Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você. 9 horas em ponto agora, no horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos ao Relógio Rádio TV. Nós estamos ao vivo em todas as plataformas. Você é muito bem-vindo para participar conosco. Eu já quero o bom dia de vocês. Eu quero a sua mensagem, a sua interação conosco. Mas antes, eu vou dar o bom dia para o meu colega de todas as semanas, Breno César. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Tudo tranquilo? Como é que foi o final de semana? Tudo em paz? Tudo em paz, mais uma semaninha começando e uma semana de sobe e desce de temperaturas, né? Verdade. Porque aqui dentro do estúdio tá geladinho, até por conta dos equipamentos, a gente tem que manter o ambiente mais gelado, mas lá fora, o calorão promete, viu? Mormaço, né? E pelo que eu tava dando uma olhadinha para a previsão em São Paulo, devemos chegar... amanhece geladinho, né, Tabata? Amanhece geladinho. 14 graus, mas a gente chega à ponta de 29, 30 graus. Que loucura. São Paulo loucura. sendo São Paulo, né? A gente sai de casa com uma roupa mais assim, pro ventinho gelado, né? Uma blusinha mais fina e aí... No decorrer do dia já vai tirando casaco, tira blusa, tira blazer e é assim. E à noite põe de novo, né? Põe casaco, tira casaco. E na mochila em São Paulo tem que ser o kit sobrevivência, né? Guarda-chuva, ou capa de chuva, galocha. Tem que ter, né? Bem lembrado. Olha, ultimamente tem que ter galocha também. Gente, olha, hoje é dia 17 de agosto, e é o dia da gente falar sobre a nossa saúde mental, a nossa mente. E vamos tratar de um assunto importantíssimo, que são o quê? Os padrões de beleza. Sabe aqueles padrões de beleza irreais e inalcançáveis? Você que nos acompanha diariamente aqui no Relógio Rádio TV deve se lembrar que na última sexta-feira nós fizemos uma pauta que é sobre guarda-roupa, como montar looks de acordo com o seu... Ai, gente, fugiu aqui a palavra. Seu estilo. Com o seu estilo. Muito obrigada, Breno. Uma palavra tão simples, né? E tinha fugido. De acordo com o seu estilo, para você se sentir bem consigo mesmo, mas não seguindo nenhum padrão. Não é isso. Mas para você se sentir bem de acordo com o seu estilo, com o seu gosto, com o seu bolso. E hoje a gente vai falar do oposto. É seguir aqueles padrões irreais de corpos, de rostos que a gente vê nas redes sociais, em revistas, em portais, de celebridades, subcelebridades, enfim. Vamos tratar disso tudo, mas antes, vamos já para Recife, Pernambuco, nos conectar com a Júlia Gabriele da nossa rádio de Recife. Júlia, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Muito bom dia, Júlia. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Obrigada aí por esse momento com vocês, que é sempre tão especial. Muito obrigada, Júlia. A gente agradece também. Júlia, primeiro de tudo, antes de você trazer as informações, da gente começar a falar sobre esse assunto, como que é você, a sua relação com o espelho? Você já sentiu aquela pressãozinha estética? Sim, Tabata, olha só, é complicado porque eu tenho um metabolismo muito diferente, então eu posso engordar muito rápido e posso emagrecer muito rápido e isso aí acaba atrapalhando a minha vida. Mas quando a gente vai passando dos 30, sabe? Aí a gente tem que correr atrás, então eu tento sempre manter esse equilíbrio entre fazer uma alimentação saudável, fazer exercícios diariamente. É difícil, mas a gente precisa. Legal. E você conversou com uma nutricionista, né, sobre esse assunto, essa pressão estética, porque assim, todos nós sentimos essa pressão, essa busca constante pela beleza. A gente acaba se comparando, né, com outras pessoas, com outros rostos, outros corpos, como eu disse, de pessoas que assim, que vivem
geralmente para aquilo, né? Para vender aquele tipo de estética mesmo, aquele tipo de padrão. E nós, meros mortais, que acordamos cedo para trabalhar, Uma rotina louca. Né, que tem uma rotina louca, que estuda, que trabalha, que cuida da casa, que cuida do filho, é aparentemente assim impossível, né? É impossível chegar a essa perfeição, porque não existe, né? A gente não tá falando, eu não estou falando nesse momento de qualidade de vida, e sim de chegar a um padrão de beleza que assim, que cada hora é um, né? E você conversou com uma nutricionista sobre esse assunto? Isso, Tabata. Inclusive, vai esbarrar na questão econômica. Por exemplo, fazendo um recorte aqui do Nordeste, as pessoas usam 40,8% do salário mínimo para trazer comida para dentro de casa, né? E esse é um custo muito alto, são dados do Deezer. Então, assim, é importante a gente ter na nossa consciência que a gente precisa fazer aquilo que está dentro das nossas condições realmente. Por exemplo, aqui no Nordeste, de acordo com o IBGE, 1,8 milhão de brasileiros, né, na verdade, a nível nacional, vivem na pobreza. Então, assim, é importante, quando a gente for falar sobre esse assunto, levar em consideração a questão financeira individual de cada pessoa. Então, se eu tenho condições para realmente entrar aí nesse processo de emagrecimento, que seja de acordo com o que eu tenho e com o que eu posso fazer. Mas que vai trazer todas essas informações para a gente é Tácita Correia, ela que é nutricionista, né? Vamos acompanhar então. Não existe um corpo padrão, que eu tenho que ser saudável, ter um corpo sim que eleve minha autoestima diante da minha realidade, da minha rotina, sem se comparar com o que é colocado na mídia. E também é importante discutir cada vez mais sobre esse tema, para que políticas públicas sejam criadas para diminuir a desigualdade social, para que o acesso a alimentos in natura seja cada vez de fácil acesso para todos da sociedade. Então é um tema muito importante que precisa ser abordado cada vez mais. Eu fico à disposição para dúvidas, meu Instagram é Tácita_Correia, e eu agradeço o convite à TV Hits para falar sobre esse tema. Exatamente. Então, assim, é importante que nós, enquanto pessoas que temos uma condição não tão elevada quanto as pessoas da capital, por exemplo, quando você pega assim uma imagem na internet, você vai ver que a cidade, né, existem prédios enormes, e quando você vai mais para o sertão nordestino, por exemplo, você vai ver pessoas em situação de pobreza realmente, vivendo em casas de taipa, né? Você falou, eu estava conversando com a Gabi sobre as minhas férias, e durante as minhas férias eu estive no sertão, e é importante a gente levar em consideração a nossa realidade, não se espelhar, por exemplo, na realidade de influencers, né? Essas pessoas, elas recebem muitas vezes por propagandas que elas fazem, mas fazer de acordo com aquilo que você pode fazer. Com certeza, é importantíssimo. E você sabe, Júlia, que há diversos programas, ONGs também, que falam muito sobre o não consumo de ultraprocessados, né? Porque os ultraprocessados, eles muitas vezes ali na ponta do lápis acabam sendo mais vantajosos, né? Mais vantajoso para a classe baixa, né? Para quem vive de um salário mínimo ou vive de um benefício, uma pessoa numa situação realmente precária. Então, ela acaba priorizando ultraprocessados e não alimentos in natura, que depois ali na conta, semanalmente, acaba pesando no bolso mesmo. Então, tem várias redes que apoiam a taxação, né, a sobretaxa de alimentos ultraprocessados, que aumente o valor para que a gente possa consumir alimentos in natura, que eles diminuam o preço, seja mais acessível a todos. E esses alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que tem
uma ligação muito forte, uma responsabilização do aumento de casos de câncer. Há vários estudos que demonstram essa relação de consumo de ultraprocessados com o aparecimento, o surgimento, né, o aumento de diagnósticos de câncer. Então, a gente precisa repensar mesmo e apoiar, né, esse tipo de iniciativa também. Olha, Júlia, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui, logo no comecinho da semana, quase finzinho de agosto, né? O tempo passa rápido, Júlia, e é muito bom ter sempre a participação dos jornalistas da nossa rádio que estão, né, em todos os lugares do Brasil. Obrigado, viu, Júlia? Ótima semana para nós. Obrigada, Tabata. Obrigada, Breno. E até a próxima. Até! Obrigada! Uma boa semana para você e para todo mundo de Pernambuco, de Recife, de onde a Júlia Gabriele fala. Gente, olha, essa busca pela beleza e perfeição do corpo nunca sai de moda, não é verdade? Você quer 50 mais, 60 mais, 70 mais, enfim, e adiante, você deve se lembrar com cada fase, os ciclos, né, de padrões. Uma hora é um padrão da mulher mais cheinha, uma hora é um padrão de um corpo mais fitness, musculoso. Agora estamos na moda de uma magreza extrema e esses ciclos nunca mudam, é sempre um padrão que é inalcançável para as pessoas comuns, como nós falamos, e traz vários problemas, transtornos psicológicos. O impacto desse padrão estético afeta até quem se diz satisfeito, já que está relacionado à felicidade. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem. Na sociedade contemporânea, há uma intensificação do culto ao corpo, onde os indivíduos experimentam uma crescente preocupação com a imagem. A busca da beleza é uma preocupação geral, que passa a todas as classes sociais e faixas etárias. Em um discurso que ora faz referência à saúde e ora se refere à questão estética, uma pesquisa do Opinion Box revelou que 47% dos brasileiros consideram que a aparência física está relacionada com a própria felicidade. Então, direta ou indiretamente, a busca pela satisfação pessoal em relação ao aspecto físico acaba impactando no mercado de beleza. O levantamento ainda apontou que 1 em cada 3 brasileiras se consideram fora do padrão de beleza estabelecido. Com isso, as mulheres sofrem em maior grau com a baixa autoestima. 17% delas assumem enfrentar esse problema. Entre os homens, 11% deles estão na mesma situação. A linguagem corporal é marcada pela distinção social, que coloca o consumo alimentar, cultural e a forma de apresentação, como vestuário, higiene e os cuidados com a beleza, como os mais importantes modos de se distinguir dos demais indivíduos. Tal pressão causada pela estética pode ocasionar um distanciamento não só entre a pessoa e a própria felicidade, mas também em relação ao meio social. Mais da metade do público entrevistado já se sentiu intimidado por não fazer parte do padrão de beleza mais aceito. Inclusive, 45% deixaram de sair de casa por não se sentir pessoas bonitas na ocasião. 9h13. E você já deixou de sair de casa porque você não estava se sentindo bem na hora de olhar no espelho? Você se arrumou toda, você se arrumou todo e aí você olhou no espelho, nossa, bateu aquele desânimo. Aquela bad. Nossa, e aí assim, você começa a enxergar coisas onde nem existem, viu? Então, manda pra gente no nosso WhatsApp, participa conosco. Você já sentiu essa pressão estética, esse padrão de beleza que não existe? Quer ver só? Uma coisa simples. De repente, no mundo hoje que a gente vive fazendo selfie, vídeos, lives, de repente tem aquela foto que você tem até dificuldade de postar aquela foto porque você é exigente demais consigo mesmo. Acontece isso com você? Você vai à praia, você tem vergonha às vezes de tirar a camisa, né? Vivi muito isso, viu, Tabata? E é um tempo, viu? Pra gente fazer as pazes com o espelho, né? Porque, enfim, como eu falei, a gente vai na farmácia, tem aqueles banners, né? De sempre, uma mulher linda, impecável, sem nenhum
poro, nenhuma espinha, Você nenhuma começa a se ruga, comparar. o cabelo perfeito, né? E aí você se compara. Antigamente eram as revistas que a gente tinha esse acesso de comparação. Hoje não, tá no clique, né? Basta um deslize de tela das redes sociais ou olhar rápido para as bancas, para as telas, para que a gente seja bombardeado constantemente por uma mensagem silenciosa, mas constante, gente. O seu corpo precisa mudar. Essa é a mensagem por trás de tudo isso que a gente está falando. Hoje nós vamos discutir esse tema que atravessa gerações, mas que ganhou contornos urgentes e que a gente precisa falar. Esse assunto bombou nos últimos anos. Os padrões de beleza irreais e os seus impactos diretos na nossa saúde mental. A busca pela estética ideal deixou de ser um mero desejo de vaidade para se tornar uma cobrança estrutural, gente. O problema é que a régua dessa perfeição entre aspas, ela nunca esteve tão alta e nunca esteve tão irreal. São filtros digitais, edições de imagem, a cultura da comparação transformaram o espelho em um campo de batalha. E o resultado dessa conta não fecha na estética, mas pesa na nossa mente. É uma epidemia de ansiedade e depressão, dismorfia corporal, é o sofrimento de enxergar defeitos amplificados e inexistentes, transtornos alimentares também. A gente vai tratar desse assunto agora, porque até que ponto a nossa busca pelo corpo perfeito está custando a paz da nossa mente? É sobre isso o nosso assunto de hoje no quadro Nossa Mente. Roda a vinheta. Nossa Mente. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje no nosso estúdio a psicóloga e Master Coach Daniela Fernandes. Daniela, bom dia para você. Muito obrigada por ter vindo até o nosso estúdio. Bom dia, doutora. Muito bom dia. Grande prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Gente, nós falamos e eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando pela TV, pela internet, pela rádio, se identificou com algo que nós falamos aqui. E para ter uma ideia da gravidade do assunto, da seriedade do assunto, depois da pandemia da Covid-19, as pessoas passaram a usar mais as telas e as câmeras para se comunicar. Na verdade, muita gente ficou dentro de casa, precisava fazer alguma reunião, ver os familiares, que a gente ficou muito tempo sem conseguir ter contato, né, com essas pessoas, com familiares e amigos, então a gente ligava por vídeo, nós fazíamos e se manteve, né, até hoje, reuniões online. Muitos começaram a se ver pelos vídeos e a enxergar defeitos onde não enxergavam. E aí que a autocobrança se intensificou. Esse foi um dos motivos que nesse período aumentou a procura por intervenções estéticas e cirurgias plásticas. Hoje em dia, muito mais acessíveis, tanto pela oferta como no preço. Em 2021, por exemplo, foram realizados 30 milhões de procedimentos estéticos no mundo, uma alta de 20%, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. E nesse quesito, gente, o Brasil é vice-campeão. São quase 3 milhões de intervenções estéticas e só perde globalmente para os Estados Unidos. Bom, vamos começar falando desse assunto, porque, como eu falei, né, Daniela, se a gente parar para acompanhar, pesquisar os padrões de beleza ao longo dos anos, vamos ver que se a gente começar a seguir, a gente enlouquece, o nosso corpo não aguenta. Sim. Porque emagrece, engorda, depois fica musculosa, depois emagrece de novo, depois o cabelo enrolado, depois o cabelo liso e uma boca carnuda, depois a boca mais fina e um rosto quadrado, um rosto mais redondo. E, gente, nunca termina, né? Exato. E o desafiador quem dita isso? Quem dita é uma demanda que ela vem sempre de fora para dentro. E o grande desafio disso tudo é o quê? O ser humano ele acaba se desconectando da sua identidade.
Na busca de eu me parecer com aquilo que me impõe, que é o certo, que é o perfeito, que é o bonito, eu deixo de me conectar comigo mesmo. Ou agradar alguém, né? Ou agradar alguém. Porque aí, qual que é a penalidade se eu não estou dentro desse rol? A exclusão. Se eu não tenho esse nariz afilado, eu não faço parte desse grupo. Se eu não tenho esse estilo de cabelo, eu não sento a essa mesa. E aí começa ali essa separação em que é meio que os clãs, né? A gente volta nos adolescentes também, isso acontece. A cada fase do desenvolvimento, isso está presente. Porém, quando nós vamos para o padrão beleza, nós ainda encontramos algo um pouco mais desafiador. Por quê? Gente, ninguém é igual a ninguém. Nós acabamos de viver algo aqui muito bacana. A minha altura, ela não vai se encaixar nunca dentro da caixa que alguém diz que é certo ou errado. Né? Quando eu me lembro quando eu era pequena, gente, pra quem não me conhece, eu tenho 1,90 m, né? E quando eu ia comprar roupas, quando criança, a minha mãe tinha muita dificuldade. Por quê? Porque não tinha roupa pra mim. Então, quando nós colocamos o ser humano dentro de uma palavra que é igual, as diferenças não são respeitadas. O meu estilo de olho é diferente do seu, que é diferente do seu, mas não quer dizer que é o feio. Então, a grande questão da saúde mental e a gestão emocional está em eu saber quem eu sou, não me desconectar da minha identidade, ou, aliás, me conectar com ela e entender que quem diz o que é feio ou é bonito também parte de um princípio que é dele. O padrão é instituído a partir de um princípio que uma pessoa coloca. Tanto que você colocou de forma muito sábia. Isso vai mudando, não é perpétuo. É tão desafiador que vai mudando. A cada tempo, a cada estação. Antes o que era feio agora é bonito. Antes o que não era na moda agora é moda. Então assim, peraí. Até que ponto eu vou colocar a minha essência na mão do padrão de pessoas que estão fora de mim, estão dizendo o que é certo ou errado? Eu começo a falar de saúde mental na questão de beleza a partir desse lugar. E sabe que você falou dessa questão de se encaixar, até mesmo a gente encontra isso, um exemplo do dia a dia. Você vai numa loja, você precisa comprar uma roupa. Sim. E aí, os manequins são o quê? Tamanho de boneca, né, gente? Vamos concordar. É tamanho 36, tamanho 38. Qual é a realidade do corpo de uma mulher, gente? A gente encontra mais uma mulher vestindo 40 para mais 38, vamos colocar na média, 38 para mais ou 36. E aí a gente começa, tô engordando. Exato. Eu tô gorda. Exato. Preciso emagrecer. E aquela cobrança, e você se sente tão mal. E aí, ao invés de você buscar até uma melhora, você começa a caçar o quê? As dietas da moda, os milagres, né? E parece que todo mundo tem uma receita milagrosa. É uma chuva de informação, né? Sim, sim. E detalhe, né? Quando você falou dos manequins, é exatamente isso. Vem uma pessoa, pega uma modelagem que não é brasileira e aí vem de novo a caixa. É de novo querer me colocar 1,90 m dentro de uma caixa de 1,60 m. Eu não caberei nessa caixa. E não é porque eu sou errada. Não é porque o que eu sou é errado. Não, é porque eu sou o que eu sou. Então eu pego uma modelagem da Europa e eu quero colocar essa modelagem nas brasileiras. Não é a realidade. Lá, o padrão do biotipo, as mulheres fisicamente são diferentes das brasileiras. Aí eu quero colocar a realidade de lá para as mulheres daqui e vice-versa. E o desafiador é que, diante disso, a pessoa ela vai acreditando que ela é o erro. Nossa. Gente, você se identificou com algo que nós falamos aqui ou tem alguma dúvida, né, para fazer para a psicóloga Daniela Fernandes sobre como fazer as pazes com o espelho? Às vezes você se encaixou em algum exemplo que a gente deu aqui. Participa com a gente no 11 3226 1111. A gente quer receber a sua mensagem, quer que você participe. A sua mensagem é muito bem-vinda, viu?
Bom, e eu acabei de saber que já temos sim. Já Vamos temos. abrir Então, então a nossa caixinha de mensagens? Ah, que legal. Esse momento é demais no programa. Cadê a interação do Quem público? participa conosco? Vamos Nosso lá, WhatsApp. produção. É o Tony Reis, já mandou aqui. Bom dia, já tá ligado com a gente. É o primeirão aqui no nosso Bom relógio dia, Rádio Tony. TV. Bem-vindo. Ângela Silva. Eu me olho no espelho e sempre me acho pior do que as outras pessoas. Como saber se isso é só insegurança ou se já pode ser um problema psicológico? Uma ótima pergunta. Importante. Vamos parar nessa da Ângela, porque eu acho que muita gente se identifica. Sim, sim. A primeira pergunta que eu faria para essa pergunta é: desde quando isso acontece? Porque uma coisa é o momento atual, outra coisa é a história de vida. Se eu estou falando de uma criança de 5 anos que já vivia esse problema com o corpo, se eu estou falando de uma casa onde ela tinha de mães ou figuras de cuidadores, figuras parentais que falavam: nossa, não vai entrar em lugar nenhum. Nossa, olha essa barriga do jeito que tá, menina. Se continuar assim... Exatamente. Então a pergunta que eu faço para essa pergunta é literalmente isso: se nós estamos falando de um momento atual ou se nós estamos falando de uma história. Se isso está na história, psicológico. Por quê? Porque isso já faz parte da história dela. A questão do se sentir inferior, a questão do não se achar bonita, a questão de não conseguir ter desenvolvido o amor próprio em relação ao corpo dela. Por exemplo, olha só que fantástico. Eu estava sábado com uma pessoa e ela me contou, na conversa ela falou assim: Dani, eu tenho lembranças nítidas da minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade falando assim pra mim: pelo amor de Deus, parece um saco de arroz amarrado, nada fica bom em você. Eu vou lá na loja, compro as roupinhas mais bonitas e nada, por quê? Parece um botijãozinho ambulante. 7 anos. Gente... Essa criança, ela não tem o contexto atual, ela não tem o contexto da dieta da época. Ela tem a mãe, que é a figura de vida dela, a figura modeladora, né, inspiradora, dizendo pra ela que ela parece um botijãozinho. Ô, Dani, E hoje ela é uma adulta. Hoje ela é uma adulta. E carrega isso até hoje. E não consegue olhar no espelho. olha aí, frustração. Sábado, agora, eu tava tratando isso em consultório. Você vê o poder, né, da palavra que você fala, até traz um outro ensinamento também, né? Como que a gente tá falando sobre isso com os nossos filhos, com a nossa filha, né? Que tipo de apoio a gente tá dando? Mas, Dani, com base pegando o gancho ainda da pergunta da nossa telespectadora ouvinte, é possível identificar isso sozinha ou preciso de um profissional? O profissional, ele será essencial. Por quê? Porque essa pergunta dela carrega uma profundidade. Ela usou a palavra insegurança. Tenho insegurança e ela quer saber se isso é uma coisa do momento atual ou se já é uma questão psicológica. A questão é que a palavra insegurança, ela nunca está em uma área só da vida. A insegurança, ela vai fazendo parte do desenvolvimento da pessoa. É com o tempo. É com o tempo. E quando nós falamos de insegurança, nós estamos falando de um padrão. Ela vai ter insegurança com o corpo, ela provavelmente pode ter insegurança em contextos onde ela tenha que se apresentar. Então, a palavra insegurança foi gerando nela N outros fatores que faz muito mais sentido se esconder do que se expor. Olha... Gente, olha, vamos refletir bastante hoje, viu? O nosso objetivo é que é isso mesmo, refletir junto com a Dani, né? Vou te chamar de Dani também. Junto com a Dani, psicóloga, e que nós possamos encontrar, né, essa paz, fazer as pazes mesmo com o espelho, porque como ela disse, ninguém é igual. A gente tem mais uma mensagem, temos mais, né? Várias, mais de uma, mas vamos já ler da Ana Abelha. Bom dia. Sim, já me senti muito feia, mas procuro me cuidar para melhorar minha aparência. Sou linda, porque sou imagem e semelhança de Jesus Cristo. Muito obrigada, Ana, pela sua mensagem. A Beatriz também participa. Bom dia, amigos. Se o padrão de beleza, historicamente, privilegia determinadas características, como pele branca, cabelos lisos e determinados tipos de corpo, por que até homens e mulheres brancos
brancos que estão mais próximas desse padrão também relatam se sentir inadequados e sofrer com a pressão estética. Boa pergunta. Vamos deixar essa pergunta para daqui a pouquinho. Antes, nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta segunda-feira e daqui a pouco voltamos com o nosso bate-papo com a Daniela Fernandes, psicóloga e Master Coach. Em Porto Velho, dias de sol com algumas nuvens à noite. A temperatura sobe entre 23 e 36 graus. Sol com algumas nuvens e chuva rápida em Salvador. A temperatura varia pouco, a mínima é de 22 e a máxima 25 graus. Já em Campo Grande, dia de sol com algumas nuvens no céu. A mínima é de 24 e a máxima 34 graus. No Rio de Janeiro tem sol, sem previsão de chuva. A máxima é de 28 e a mínima fica em 19 graus. Em Porto Alegre, o dia fica nublado com períodos de sol. A temperatura fica entre 18 e 28 graus. Relógio, rádio e TV. É muito bom quando na vida a gente encontra alguma coisa que nos dá muita alegria. Se compra carro novo, faz aniversário, o time faz um gol, a gente se anima. Mas nada se compara quando a gente entra num lugar onde a festa não termina. Não tem frieza, não tem oração ligeira, é Jesus fazendo muitas maravilhas. Se for pra ele, bata a palma. Se for pra ele, grite glória. Sim, jogue a tristeza fora. Vem, celebre agora, vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus. Vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus. É Ele quem expulsa o mal e dá a paz. Com voz de júbilo cantai, Deus é demais. Se for pra Ele, bata a palma. Se for pra Ele, grite glória. Sim, jogue a tristeza fora. Vem, celebre agora, vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus. Vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus. É Ele quem expulsa o mal e dá a paz. Com voz de júbilo cantai, Deus é demais. Vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus. Vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus. É Ele quem expulsa o mal e dá a paz. Com voz de júbilo cantai, Deus é demais. Vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus. Vamos comemorar. Fazendo uma festa pro Rei Jesus. É Ele quem expulsa o mal e dá a paz. Com voz de júbilo cantai, Deus é demais. Relógio, rádio e TV. 9h33. Vamos saber o que é notícia nesta segunda-feira, 17 de agosto de 2026. O Grupo Casas Bahia decidiu entrar com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. A medida tem como objetivo reorganizar as finanças, renegociar cerca de 17 bilhões de reais em dívidas e garantir a continuidade das operações.
E 15 pessoas estão internadas vítimas de um grave acidente ontem em Petrópolis, na região serrana do Rio. Um ônibus com turista de Minas tombou e deixou pelo menos 10 mortos. O veículo não tinha autorização para realizar transporte interestadual de passageiros. O surto de ebola na República do Congo pode ser o mais letal do país. Segundo dados do governo, o número de vítimas fatais chega a 2.235, superando o total de casos registrados no período entre 2018 e 2020. O número pequeno de vacinas e terapias experimentais está em avaliação. E no esporte, o Flamengo goleou o Mirassol 5-1, o resultado, e reduziu ainda mais a distância para a liderança do Brasileirão. Está agora a 3 pontos apenas do líder Palmeiras. Já o Corinthians perdeu em casa 2-1 para o Cruzeiro, que se aproxima do G4. O Santos derrotou o Vasco por 3-0 e que segue, inclusive, na zona de rebaixamento. E vamos agora saber, abrir a agenda do missionário R.R. Soares nesta segunda-feira. O Breno traz agora mais informações para você acompanhá-lo neste dia e começar a semana muito bem. Agenda completinha, Tabata, do missionário R.R. Soares para esse mês. Aliás, está repleta de compromissos. Você confere no portal oficial da Igreja da Graça, que é o ongrace, ongrace.com. Se escreve ongrace, fica fácil você localizar, tá? E aí eu já vejo aqui que segunda-feira, né, hoje, dia 17, o missionário estará na quadra da Grande Rio, que fica na rua Almirante Barroso, número 5, às 19 horas, horário de Brasília, ou seja, às 7 da noite. Então você da região esteja presente e tenha uma semana abençoada. Isso aí. 9 horas e 36 minutos. Vamos voltar a falar sobre os padrões de beleza e esses padrões inalcançáveis, né, gente, de perfeição. No nosso estúdio, a psicóloga e Master Coach Daniela Fernandes, respondendo as mensagens de vocês, dúvidas também. Lembrando que você pode participar conosco no nosso WhatsApp 11 3226 1111. Vamos reler a última mensagem, que eu não lembro agora de quem era, da Beatriz Santos, que ela disse o seguinte: se o padrão de beleza historicamente privilegia determinadas características, como pele branca, cabelos lisos e determinados tipos de corpo, porque até homens e mulheres brancos que estão mais próximos desse padrão também relatam se sentir inadequados e sofrer com a pressão estética. A grande questão aí não é somente a cor que você nasce. Não é somente o biotipo que você tem. A questão é que a exclusão social, ela acontece por pessoas. Então você tem pessoas da mesma etnia excluindo pessoas da mesma etnia. Pessoas com aquele tipo de padrão de beleza, como ela colocou ali, aquela característica muito específica, também fazendo a exclusão dessas pessoas. A questão não é a pessoa estar próxima ao padrão de beleza atual, mas sim como ela se sente em relação a isso. Porque quantas pessoas, eu posso compartilhar aqui inúmeras delas, que eu atendo, que se você pegar o padrão de beleza atual, a pessoa tá ali. Mas quando você vai para dentro, é um vazio. É um vazio interno tão grande. A pessoa não consegue se reconhecer e muito pelo contrário. Vem sempre essa fala de é cansativo eu precisar agradar todo mundo. É cansativo para eu ter o like das pessoas, eu ter que fazer exatamente isso, senão não dá certo. Ou seja, você tem a pessoa que ela está ali aparentemente aceita pelo padrão de beleza e pela sociedade, mas por dentro ela não se reconhece. Podemos dizer então que as redes sociais agravou esse quadro? Demais. Porque na rede social é literalmente um universo onde muitas vezes você precisa criar um personagem para estar ali, porém aquele personagem ele não significa que é você. E muito pelo contrário, eu atendo inúmeras pessoas que são muito relevantes nas redes sociais. E o que eu mais acompanho e acolho é a dor da alma dessas pessoas. Por quê? Porque existe o que dá certo, mas também existem os haters, que acabam. Nós já tivemos casos de suicídio por conta de mensagens
de pessoas que vão lá para literalmente acabar com a pessoa. Você falou isso aí, eu lembrei a minha filha, Tabata e doutora Dani, ela despertou, né, um desejo, vendo muita gente sendo influencer e tudo mais, e ela tem um cabelo comprido, né, lindo, ela falou, pai, acho que eu vou buscar, sei lá, uma parceria, tem um determinado número de seguidores, e de repente até seja rentável. Pergunta que eu fiz para ela, você está preparada? Porque tem comentários, tem elogios e principalmente críticas. Então como é que está o seu mental, o seu psicológico? Perfeito. Esse foi o maior apoio psicossocial que você pode dar para sua filha. Porque o que eu trabalho em consultório com pessoas que estão dentro de padrões, como a nossa querida colocou, ela está dentro dos padrões, mas não necessariamente ela está feliz consigo mesma. São coisas diferentes, são coisas distintas. Uma coisa é por fora, outra coisa é por dentro. Perfeito. Não, perfeito, eu ia falar disso, porque a gente acompanha até mesmo pessoas que se encaixam, como você disse, nesses padrões, que são exemplos de padrões de beleza, atrizes, celebridades, né, atores, que têm um rosto, um corpo lindo, e ainda assim recebem uma chuva de críticas. Exato. Então, assim, nem essas pessoas que tem o nariz, né, afinadinho, o corpo, o rosto perfeito, aparentemente, ainda assim estão imunes de serem criticadas. Exato. Por quê? Porque a crítica, Tabata, ela também parte de um lugar de que a pessoa, descontente consigo mesma, quer trazer o outro para o seu descontentamento. Infeliz consigo mesma, ela tem que trazer o outro para a sua infelicidade. Porque deste lugar é assim, se eu não sou feliz, por que você tem que ser? Então deixa eu procurar em você algo que eu consiga te ferir para tirar a alegria do seu rosto. Isso é muito mais real do que nós podemos imaginar. E isso é o ser humano, que está presente em todas as eras, né? Então, não é sobre 2026, é sobre o ser humano. E acontece em todo lugar, viu? Já começa no berço, na família e em todo lugar, no ambiente de trabalho, na sua comunidade, na sua igreja. Né? Não adianta querer maquiar a situação. Não. Gente, temos mais participações no nosso WhatsApp? Vamos saber quem participa conosco também, o Pedro Marcos. Existe realmente um padrão universal do que é bonito ou a beleza depende do olhar, da cultura, da época e das experiências de cada pessoa? Na verdade, o que ela colocou, eu colocaria como uma coisa única, porque as duas coisas acontecem, né? Falando do universo da moda, a cada era, a cada tempo, você tem ali um padrão que é estabelecido para aquele contexto. Então, antes, calça boca de sino não podia. Aí hoje, verdade. Agora, uou, né? Então, assim... Então, tem as pessoas que ditam, mas também tem a outra parte que ela trouxe. A questão do olhar, a questão da cultura, o que é culturalmente mais elevado ali como sendo aceito, agradável, bonito. Então, sim, eu coloco como as duas coisas, porque o que é estabelecido como padrão vem de tempos em tempos, o que a moda dita. E a questão da cultura na sociedade, né? A cultura familiar, a cultura da sociedade, do contexto onde a pessoa está, também vai ser aquilo que ela falou. Não, perfeito, gente. Olha, dos consultórios até os feeds das redes sociais, tem um nome muito em comum que a gente tem encontrado diariamente, que é Mounjaro. Né, gente? A canetinha emagrecedora promete resultados rápidos, transformações impressionantes, a gente acompanha isso. O medicamento, ele virou uma nova promessa de perda de peso. É muito rápido, não é tão acessível para todos os bolsos, mas rápido, né? Mas também acendeu um alerta vermelho, uma preocupação entre especialistas por conta do uso indiscriminado. Uma febre, e nós estamos noticiando diariamente sobre a Polícia Federal encontrando várias canetas emagrecedoras, apreensão, né, de canetas emagrecedoras, muitas delas falsificadas, porque essa procura tem aumentado cada vez mais. As pessoas querem aquela fórmula mágica para
entrar naquele manequim que a gente falou, naquele padrão inalcançável de corpo. Sobre esse assunto, vamos entender agora melhor e incluir no nosso bate-papo o doutor Matheus San Romão, especialista em endocrinologia e medicina esportiva. Doutor Matheus, bom dia para você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, doutor. Muito bem-vindo. Bom dia, Dafta. Bom dia, Breno. É um prazer poder participar aqui com vocês. Doutor, vamos lá, já perguntando, como que você tem recebido ou acompanhado, né, essa alta procura por canetas emagrecedoras? Muitas vezes, pessoas que não têm aparentemente uma indicação para perder tanto peso assim, mas ela quer acompanhar esse padrão de beleza, de magreza extrema. Após a saída, né, do surgimento das canetinhas, os pacientes, a maioria deles já chegam no consultório, muitas vezes, pedindo para fazer o uso da medicação, independentemente se já fizeram o exame, se já tem indicação ou não tem indicação. O foco deles é sempre baixar o peso, né? E o que a gente sempre deixa bem claro lá na clínica é que baixar o peso não significa que você está emagrecendo, né? Então, o peso nosso é composto de gordura, mas também tem outras composições, como a quantidade de água, quantidade de massa muscular, né? E o que muitas vezes a gente vê aí, as pessoas estão perdendo peso, perdeu 10 quilos, aí você vai avaliar, fazer uma bipedância, né? Avaliar realmente as massas do paciente, você vê que ele perdeu muito mais massa muscular do que deveria. Pode falar. Para quem que esse medicamento é indicado, doutor? E, por exemplo, quem nunca deveria tomar, tem essa contraindicação também? Bem, se você parar para ver, né, pacientes que contenham alergia, pacientes que já têm histórico, por exemplo, de cálculo na vesícula, né, pedra na vesícula, ou alguma alteração gastrointestinal, porque é um medicamento que é utilizado, foi criado, na verdade, para tratamento do diabetes. Porém, o que tem se visto foi que nos pacientes que fizeram uso, houve perda de peso, né? Auxiliando ainda mais no emagrecimento. E aí, hoje em dia, ela é indicada também na parte da perda de peso também. Então, ele é um medicamento que ele acaba sendo de uso semanal, é legal, é bacana, porém, uma das coisas que ele faz, né, uma das funções que ele tem é diminuir bastante o apetite a ponto da pessoa não ficar com fome ou não ter vontade de comer. Por um lado, isso é bom porque acaba perdendo, mas por outro, ela tem que entender que tem que ter um equilíbrio, porque ela fica o dia todo sem comer e isso faz com que você comece a ter perda não só de massa gorda, né, massa de gordura, mas também massa muscular, vitaminas e minerais que acabam acarretando aí em outros sintomas como queda de cabelo, unha quebradiça, problemas de pele. Então, doutor Matheus, como é que funciona tecnicamente assim a atuação, né, do Mounjaro no organismo? A gente tem duas funções. Ele é um medicamento de ação dupla, né? Então ele tem ali ação num receptor chamado GLP-1, que vai fazer com que você tenha modulação do apetite, né? E faz com que você realmente tenha que comer menos, certo? E a gente tem uma outra função que é aquela que age na parte do sistema nervoso central, né? Associando também a queima de açúcar, então facilitando também no equilíbrio entre a ingesta de glicose e queima. Isso faz com que você tenha no conjunto, né, baixa de apetite, então menos fome, na verdade, e como consequência ele tem alguns efeitos que facilitam essa perda de peso, como por exemplo, lentificação do trato intestinal, do trânsito intestinal, né? Assim como o trato gástrico. Então a parte gastrointestinal acaba ficando mais lentificada, fazendo com que a pessoa tenha mais tempo a comida parada ali na região do estômago e com isso tenha mais tempo de saciedade. Então isso é uma das causas, uma das coisas que ele pode causar, o que facilitaria a perda de peso.
Doutor, agora quais são os riscos, os efeitos colaterais mais graves ou até silenciosos que as pessoas que tomam de forma indiscriminada podem sofrer, ou a curto prazo ou a longo prazo? Porque a gente tem visto realmente pessoas do nosso dia a dia mesmo. Eu vou tomar. E você fica assim, você vai tomar por quê? Você até fala assim, mas foi indicação? Não, porque, né, eu preciso perder peso, eu quero perder peso. E parece que é como se fosse água, né? A pessoa tá tomando e não pensa que é um medicamento. E como todo medicamento, tem efeito colateral. Com certeza. E muitas vezes a pessoa vem e quer apostar a todo custo o que ela quer como resultado, né? Então, a medicação, assim como qualquer outra, sempre vai ter o lado benéfico, né? Os efeitos que vão fazer o bem, mas também tem os efeitos colaterais, né? Um dos principais colaterais aí que a gente presenciou na clínica foi pancreatite, né? Que o pâncreas é aquela glândula que vai fazer a produção da insulina, que é o hormônio que queima o açúcar, né? E uma das funções das canetas é hiperestimular o pâncreas a produzir mais insulina, né? E isso pode sobrecarregar um pouco a fabricação, a produção, muitas vezes causando uma inflamação do pâncreas ou até mesmo uma obstrução através de algum cálculo de vesícula que possa parar ali na parte do pâncreas e ter uma pancreatite. Matheus, também, digamos que a pessoa foi no consultório e ela recebeu a devida orientação para o uso, né, do medicamento. Se não tiver também associado aos hábitos, né, alimentares, à reeducação, se ela parar um dia, volta tudo de novo, provavelmente. Na verdade é o seguinte, né? É matemática. Se você quer emagrecer, você tem que queimar mais do que você consome, do que você está ingerindo, certo? Então, não tem tanto segredo assim. A gente tem que ter em mente o quê? O básico que precisa ter de mudança, como, por exemplo, alterações da rotina alimentar, então uma boa dieta balanceada e atividade física. Esses dois tem que ter, tá? Falo isso porque a gente está falando de canetinhas agora, mas, por exemplo, se a gente estivesse falando de bariátrica, você vê que muitos bariátricos, às vezes, ganham peso, né? Operam, perdem peso e depois ganham peso novamente, porque não tem essa mudança. Então, não só na parte bariátrica, mas também no tratamento com as canetinhas, uma coisa que vai influenciar bastante é o psicológico, né? Que influencia aí na parte de ansiedade, a parte da pessoa ser mais compulsiva, e é aí que entra a parte médica, associando as medicações e também facilitando essa mudança utilizando as canetinhas emagrecedoras. Eu quero incluir nessa nossa conversa a psicóloga Daniela Fernandes, doutor, que está aqui no nosso estúdio, porque, Dani, anos atrás foi uma moda da dieta que você fica muitas horas, se a produção puder me lembrar, jejum intermitente. E eu lembro que muitas pessoas ao redor, e a gente via nas redes sociais, na internet, vários tipos de indicações, enfim, falando de jejum intermitente. Aí, nossa, foi uma febre. E agora a febre é a caneta emagrecedora. Porque, né? É muito mais fácil, você vai lá, injeta no seu corpo, acabou, do que você ficar ali horas e horas fazendo jejum, né? Pra poder emagrecer. Não exige muito sacrifício, né? Não exige, né? Então, qual é o limite do aceitável por essa busca, né? Para se encaixar novamente nesse padrão de beleza? Porque uma coisa, como o doutor disse, é se foi indicado. Se o paciente foi... E ele foi assim, né? Para fazer os exames de rotina e o doutor falar, olha... Precisamos, né, regular seus exames, vou te indicar para você, né, vou indicar para você é necessário. Outra é o paciente já chegar querendo isso. Ele nem ouviu o resto que o doutor falou. Ele nem ouviu se ele está apto, se ele pode, se ele tem que melhorar a alimentação, se ele tem que fazer exercício. Não, ele quer só que o doutor passe a bendita da receita para ele ir lá na farmácia comprar. Sim. Qual é o limite do aceitável disso tudo? Eu gostei muito do que o doutor falou e eu trabalho a sua resposta, Tabata, com o seguinte. A transformação, ela vem por meio da renovação da mente. Se não tem renovação da mente, o caminho da transformação, ele pode falhar a qualquer momento. Do que eu estou falando? Seja bariátrica, seja monjaro, seja jejum intermitente. Quando aqui não muda,
a voz da comida sempre vai vencer no seu ouvido. Porque a comida ela tem a ver com afetividade. Se eu tô triste, eu como. Se eu tô alegre, eu como. Se eu tô mal, eu como. A questão é a função que o alimento tem versus a emoção que você sente. Então, se eu não sei administrar isso, se eu não trabalho em mim a transformação de dentro para fora, corpo, alma, mente e espírito, qualquer coisa que eu fizer, eu posso desestabilizar a qualquer momento, porque o meu emocional pode ser um agente de autossabotagem. E é como o doutor falou, se eu não compreendo o significado do que eu faço, a mudança ela é temporária, porque primeiro é aqui. Ou seja, tá, isso que eu estou tomando, seja o jejum intermitente, seja o monjaro, ele está fazendo parte de um processo de transformação. Ele não pode ser o único fator agente de transformação. Porque se eu não transformo aqui, o que eu estou chamando de transformar aqui? Consciência corporal. Eu preciso trazer a responsabilidade para mim de que eu preciso ter a consciência do meu corpo. O que é ter a consciência do meu corpo? É eu compreender a forma que eu como. Se eu olho aquele prato de comida e eu penso, uau, eu tenho que comer de tudo isso daqui. Pronto, tá aqui. Você pode estar em jejum intermitente, você pode estar em monjaro, você pode estar em low carb, você pode estar na dieta que for. Se a sua mente mandou o gatilho de, uau, eu não posso ficar sem isso, eu tenho que comer de tudo isso daqui, pronto. Você está sabotando tudo o que você está fazendo. Então, quando ele trabalha, quando ele diz a importância, né, de entender o que você está fazendo, seja qual for o procedimento, eu vejo que para chegar nesse limite, é eu conseguir compreender que as minhas emoções, elas também serão determinantes no fator do processo do emagrecimento. Tudo que vem da noite para o dia também vai da noite para o dia. Porque a transformação verdadeira, ela vem de dentro para fora, e vir de dentro para fora significa mudanças reais. Poxa vida, é você 9 meses depois encontrar a pessoa e você veio tomar um café com ela e de forma muito natural, você olhar o prato dela e falar, uau, ela não era assim. Cadê? Cadê aquele croissant, pão de queijo, a rosquinha, cadê? E ali ela conversando com você, e quando ela pede o que ela vai comer, ela fala, me vê um cafezinho e um pão de queijo. E você tá ali conversando com a pessoa, ele não reconhecendo ela. Essa pessoa, ela está mostrando evidência de que ela está passando por um processo de transformação, porque é de dentro para fora. E não só pelo que ela toma ou pela dieta que ela segue. E é o que o doutor está falando. É uma mudança de hábitos. Perfeito. A gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela. O Pedro Marcos mandou uma pergunta. Existe realmente um padrão universal? Eu acho que esse já foi. Próxima mensagem. Junoca, bom dia, meus irmãos. Oi, eu sou Junoca, eu tenho paralisia cerebral motora. Eu me amo muito e me acho lindo. Eu até conquistei uma linda mulher pelo Facebook e hoje somos casados há 11 anos. Sou brasiliense e ela baiana. Moramos em Brasília, Distrito Federal. Ela é normal, né, entre aspas, ele colocou aqui, ou seja, ainda fala direito, é professora e feliz. Eu digito com o meu pé direito. Aí. Uau! Lição, que coisa ali! Isso é amor próprio. Inspirador para nós. Sim! Obrigada, Junoca, pela mensagem. Priscila, bom dia, Paz. Já fui chamada de batatinha e até de geladeira na minha infância. Gente, hoje malho, tenho um corpo com curvas e bem elogiado pelas pessoas e meu marido. Visto o tamanho 40 a 42. O segredo? Eu me amo e não deixei que as palavras me desmotivassem. Parabéns, Priscila. Parabéns, Pri. Clécia. O padrão de beleza se tornou tão exigente que hoje ninguém se sente realmente dentro dele? Pois é. É o que a gente falou, né? E as pesquisas indicam isso, o aumento da procura por monjaro, procedimento estético cirúrgico. Rayane, bom dia! Esse é um tema muito presente na nossa sociedade hoje. Ao acessarmos as redes sociais, sentimos uma pressão enorme para sermos perfeitos e mostrarmos sempre o nosso melhor. Uma foto já não parece ser apenas uma foto. Ela precisa ser perfeita, pois é verdade. Rayane.
E essa cobrança não envolve apenas a aparência, mas também a família, o relacionamento, a casa, o estilo de vida e até a forma como somos felizes. Como podemos lidar com essa pressão das redes sociais e aprender a viver a nossa realidade sem sentir que precisamos estar sempre mostrando uma versão perfeita de nós mesmos? Uma coisa muito bacana para trabalhar isso é compreender a diferença entre comparação e inspiração. Naquilo que eu me comparo, mentalmente eu gatilho que eu tenho que ser assim. A comparação, ela te leva a você sair de dentro de você para ser como o outro ou ter o que o outro tem. Comparação. Inspiração. Poxa vida, que legal isso que a Tabata faz. Nossa, o doutor falou uma coisa. Deixa eu olhar. O que ele faz? E aí, no cotidiano do doutor, ele vive na vida dele práticas que fomentam tudo isso que ele falou. Aí eu vou para sua família, você falou da sua filha. Peraí, deixa eu ver que pai ele é. E aí eu me inspiro em você. Quando eu ativo a inspiração, na inspiração eu pego o modelo. Eu falo, uau, isso é legal. Poxa vida, eu não vou deixar de ser eu. Mas esse é um passo que eu quero seguir. E aí, dentro do que eu sou, eu começo a aprender a importância daquilo que eu me inspirei e trago aquilo para minha vida. Mas sem perder a minha identidade, sem anular quem eu sou. É porque eu me inspirei, quero trazer aquilo para mim e por escolha eu faço do meu jeito aquilo que é bom, saudável e agradável. Muito Perfeito. bom. Gente, antes de agradecer o doutor, eu queria que você passasse desse um conselho para todo mundo que nos ouve, nos acompanha, doutor, sobre essa busca pelo padrão de beleza e essa busca incessante por Mounjaro, Ozempic, essas canetinhas emagrecedoras. Vamos fazer um apanhado geral, então, para que todo mundo possa deixar esse assunto bem claro na mente? Sim. Bom, o indicado que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: antes de qualquer tipo de tratamento medicamentoso ou acompanhamento, façam, uma consulta médica ou com algum profissional que cuide dessa parte, não só da saúde, mas também da parte nutricional, da parte psicológica. Então a gente costuma falar que é um tratamento multidisciplinar, não é só o psicólogo que vai agir, não é só o educador físico ou só o médico. É um conjunto de coisas, o qual todas elas vão ter uma função ali para que a pessoa atinja esse objetivo. Então, o que a gente tem que focar hoje é qualidade de vida. A qualidade de vida inclui bons hábitos, a qualidade de vida inclui atividade física e, como consequência disso, você acaba adquirindo um corpo mais próximo do desejado, que é aquele corpo mais sequinho, que hoje em dia o pessoal padronizou como sendo mais bonito. Perfeito. Gente, eu vou deixar o Instagram do Dr. Matheus Sanromão, @Dr. Matheus com H, Sanromão com 2 R's, tá, gente? Então, @Dr. Matheus com H, Sanromão, tudo junto. E também @Clínica Sanromão. Já siga, então, o doutor, a clínica dele também no Instagram. Se ficou alguma dúvida, só entrar em contato com ele. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação conosco aqui ao vivo. Obrigado, doutor. Ótimo dia. Obrigado para vocês também. E quem tiver dúvida pode entrar em contato com a gente pela rede social, que vai ser um prazer poder saciá-las. Muito obrigada, doutor. Ótimo dia, bom trabalho. Agora são 10h02. Vamos acompanhar a mensagem de fé desta segunda-feira para que nós possamos todos começar a semana muito bem, com muita fé. Mensagem de fé. Olá, meus amigos da Rádio Relógio, pessoal da HIT. Aqui quem fala é o pastor Michael. Eu sou líder estadual aqui do Rio de Janeiro e eu queria deixar para você uma palavra poderosa. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Você sabe que tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Jesus lhe disse que quando você está ansioso, você tem que olhar para as aves do céu. Você vai ver na Bíblia Sagrada que o povo de Israel,
Eles ficaram olhando 40 dias para o Golias. Aí chega Davi, um menino, e ele olha para Deus. Então você vai ver vários casos assim na Bíblia Sagrada que tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão como é que você está encarando a vida. Eu vejo pessoas que elas olham muito para o exame e olham pouco para a cura. Tem pessoas que olham muito para os filhos e olham pouco para Deus. Você tem que começar a olhar mais para aquele que pode realizar o milagre, realizar as maravilhas. De repente a tua situação não está mudando por causa disso, porque você não está olhando corretamente. Você não está olhando certo. O rei Josafá, a Bíblia diz que ele estava diante de uma situação que era impossível. Ele disse: Deus, nós não sabemos o que faremos contra essa grande multidão que vem contra nós. E nós nem temos força para vencer eles. Porém, nós vamos fazer uma coisa: os nossos olhos estão postos em ti. Na hora que você coloca o olhar corretamente em Deus, ele vem e ele peleja por você. Foi assim que aconteceu com Josafá. Foi assim que Deus abençoou a vida do Davi. E é assim que vai ser a sua também. De repente a tua vida não vai mudar, mas se você olhar corretamente, você consegue mudar a sua vida. Um forte abraço. Deus abençoe o pessoal da Rádio Relógio, da HIT. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Muito bem, é sempre bom começar o dia, né, com essa leveza, com uma palavra que vem fortalecer, aquecer os nossos corações. E aproveitando esse clima da mensagem de fé, deixa eu reforçar aqui as campanhas de fé do missionário R.R. Soares. Hoje, comecinho de semana, essa segunda-feira, dia 17, estou vendo aqui pelo portal On Grace, que é o portal oficial da Igreja da Graça, que o missionário estará às 7 da noite em Duque de Caxias, na quadra Grande Rio. Anota aí o endereço para você não perder essa grande concentração de fé na rua Almirante Barroso, número 5, você não pode perder. Isso aí, 10 horas e 5 minutos. Lembrando, né, que o Breno falou e eu só vou sublinhar o que você disse. Qualquer dúvida, quer saber se o missionário vai passar perto de onde você mora, na sua região, na sua cidade, é muito fácil. ongrace.com, ongrace.com. Coloca ali no seu celular, no seu computador, é simples. Aí você vai na parte do menu, lá em cima tem assim, agenda, e mostra a agenda da Igreja Internacional da Graça de Deus, ministrações do pastor Jaime, do pastor Michael, e tem também do missionário R.R. Soares com as suas campanhas de fé. Gente, olha, vamos continuar o nosso assunto porque é um assunto importantíssimo e afeta, impacta todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, já sentiu uma pressão por estética, uma pressão por beleza, né? Já foi criticado por alguém, por algum familiar, algum colega, ou já fez a crítica a si mesmo, né? Porque você, às vezes, não se sente bem consigo mesmo ao olhar no espelho. Aliás, nunca tá bom, né? As pessoas, se você engorda um pouquinho, nossa, como você engordou, tá cheinho, né? Se você emagrece, também fala, nossa, o que aconteceu com você? Olha, haja saúde mental, é preciso ficar bem fortalecido mesmo, porque se a gente for se deixar levar pelas críticas, ninguém aguenta não, gente. Ninguém aguenta. Vamos abrir o nosso WhatsApp e saber quem participa conosco nesta manhã de segunda-feira. A Rayane, né? Ela tinha perguntado como que a gente pode lidar com essa pressão das redes sociais. A Dani Fernandes, psicóloga e Master Coach, já respondeu essa pergunta. A Paula, bom dia. Infelizmente, a população está doente. Tudo é uma questão de like. Quanto mais, melhor. Na minha opinião, tudo isso é uma questão da falta de Deus na vida da gente. Triste demais. Que mais? Divino Donizete, bom dia, Divino. Ele fala de Ribeirão do Pinhal. Bom dia, Tabata, bom dia, Breno, bom dia, RRTV, né? Não consigo me olhar no espelho, pois tenho as laterais do pescoço toda vermelha e embaixo do queixo é branco. Já tiram sarro da minha aparência, não saio mais de casa, pois tenho TDAH e depressão e me sinto com muita insegurança de ser julgado. Olha, muito obrigada, Divino, pelo seu relato e já a Dani comenta sobre a sua mensagem. Ander Ferreira, bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Sou Anderson Ferreira. Pode enviar uma mensagem para minha esposa? Estamos assistindo. Dizer para a Adriana Giovanni, te amo. Que lindo! Olha aí, mandou um recado. Declaração de amor nessa segunda-feira para começar muito bem.
Olha, a Adriana, o maridão, mandou um beijo pra você e disse que te ama, viu? Ao vivaço E eu aqui. aproveito o gancho para lembrar que na nossa rádio, às 9 da noite, tem o Sintonia do Amor. É aquele espaço para você se declarar também. Boa! Quem mais? Temos mais uma mensagem? A Keuane Raíssa. Bom dia. Como mandar um alô? Aliás, tem como mandar um alô para dona Terezinha de Jesus? Tem sim! Alô, Terezinha. Beijo para você, uma excelente semana. Um bom dia para vocês. Bom, vamos falar então daquela mensagem sobre do divino, né? Sim. Que ele falou que ele não se sente bem quando se olha no espelho. Você vê, né? Muita gente se identifica mesmo com isso. Sim. E assim, até antes de entrar especificamente no caso dele, e eu quero até agradecer por ele ter Compartilhado, se colocado exatamente. Obrigada. E fazendo um gancho antes de entrar na resposta dele, nós precisamos compreender e identificar quando a aparência se mistura com identidade. Tá? Eu só queria frisar isso daqui porque é muito importante. Ninguém chega e fica doente do nada. O adoecimento emocional, ele não acontece do nada. Ele é construído. Então, esse é um dos primeiros passos a identificar. O caminho para uma coisa que não é saudável é quando a aparência, ela se mistura com a identidade. Do que eu tô falando? Às vezes você querer fazer uma mudança aqui e tal, poxa, eu não gosto muito da pontinha do meu nariz, queria mudar, eu vou ficar mais feliz se eu tiver com essa aparência diferente. Tá, ok. A grande pergunta que nós precisamos fazer é, você consegue viver sem isso? Agora, a partir do momento que a mudança do seu narizinho, ela for essencial para você se sentir uma pessoa de valor, para você se sentir uma pessoa inteira e completa, aí nós estamos falando de identidade, não só de aparência. Quando eu acredito que eu preciso disso para ser uma pessoa que vive a completude, a gente precisa repensar. Essa demanda está vindo de onde? Essa demanda está vindo internamente ou externamente? Sou eu que quero ou são as pessoas que ficam dizendo o que eu preciso? E aí a gente vem para o divino. Quando ele compartilha que ele já desenvolveu a depressão, né? Teve o conhecimento de que tem o TDAH e ele vive o isolamento social, é porque ele não está suportando mais ser o diferente. E não só o ser o diferente, ser tratado como diferente. Né? E aí é onde, divino, com muito amor e com muito carinho, eu trabalho aqui a importância de se trabalhar a sua segurança emocional, trabalhar a autoestima dentro do que você tem. Porque se é algo que não muda, como ele colocou ali, né, o que ele vive, se é algo que não vai mudar, o procedimento estético não vai resolver, se hoje o que você tem, ele faz parte de você, a questão é como eu consigo me amar. O amor próprio, gente, ele pode parecer uma coisa tão superficial, mas não é. O amor próprio, ele é a base de uma saúde emocional, afetiva e mental saudável. A qualidade de vida passa pelo amor próprio. Se o divino se olha no espelho e ele não consegue se aceitar daquela forma, se ele não consegue se reconhecer daquela forma, é porque ele está tão machucado em relação àquilo, e essas feridas vieram de fora para dentro e não de dentro para fora, que ele não sabe mais o caminho da cura. É uma alma que está literalmente dolorida e machucada por palavras, por ações, por preconceitos, por rejeições. Que vem de tempo, né? Exatamente. Então, trabalhar o amor próprio, trabalhar a firmeza, o fundamento de dentro para fora vai fazer parte da saúde psicológica dele, para que ele conseguir abrir a porta de casa. Nossa, gente, eu falo isso assim... É forte. É muito sério. Abrir a porta de casa, conseguir pôr o pé para fora, erguer a cabeça e falar: eu sou, eu posso e eu vou, porque o mundo também é para mim. E quando a pessoa não consegue fazer isso, o isolamento passa a ser a sua vida.
Então nós estamos falando de uma dor verdadeira. A dor da alma é uma dor muito verdadeira. E esse lugar que ele vive é construído. É construído. Então eu chamo a atenção, sim. Não espere chegar nesse lugar. Você está se percebendo triste demais. Não consegue se olhar no espelho. É o cabelo, é uma parte do corpo, é o corpo inteiro. Não. Isso me mostra que o corpo está gritando, a alma está gritando. É o grito mudo. Eu falo, eu tô ouvindo o seu grito mudo. Quando essa moça sábado falou pra mim, Dani, eu me arrumo, mas eu não me olho. Ela chega diante do espelho e ela falou, eu me arrumo, eu não me olho, eu não me vejo. Isso é profundo demais. Ela não consegue tolerar o que ela vê, porque quando ela vê, ela se lembra de todas as frases que ela ouviu na infância da mãe. Então é uma coisa que acontece tudo junto e misturado. Ela tá olhando no espelho, ela está ouvindo as frases que ela ouviu a vida inteira. E eu falei assim, e qual é a frase que mais ressoa quando você olha hoje? Ela disse, quando minha mãe dizia, você não vai se casar. Ninguém vai te querer pelo corpo que você tem. Essa frase da mãe fez com que ela descolasse do corpo dela. Ela rejeita o corpo dela. Porque a mãe diz que ninguém vai aceitar ela como ela é. E a coisa é tão complexa que para uma mãe chegar a ter esse comportamento, já existe um problema aí. É outra ferida. É outra ferida. Provavelmente ela também foi cobrada. Exato. Aí é um ciclo. Exato. E aí, a minha ferida, ela também vai sendo repassada porque eu não tratei, eu não sei lidar com aquilo. É óbvio que quando você ouve à primeira vista uma filha falando isso, na vida adulta, você fala, nossa, que mãe narcisista! Porque hoje é outra palavra que virou, né? Ok. Não que não tenha, tá? Sim, não que não tenha. Mas assim, nós estamos falando de uma pessoa que também carrega muitos traumas e feridas emocionais. E, gente, quem está ferido, fere. Quando eu estou no meio de pessoas que eu vejo muito discurso, nossa, aquela pessoa bate em todo mundo, seja criança, seja adolescente, ou até mesmo adulto. É aquela pessoa que você fala bom dia pra quê? E tal. Quem está ferido, fere. E a ferida da alma não sai no exame, não sai na tomografia, não sai na ressonância. Mas não é porque não sai que ela não existe. Ela está ali e ela tem o poder de mudar o padrão mental de uma pessoa e colocar essa pessoa num padrão mental e de frequência de emoções negativas, rejeição, frustração constante. E aí entra naquilo que eu coloquei lá atrás. Muitas vezes, por eu não conseguir ser feliz, a sua felicidade dói em mim. Não é que só me incomoda, dói. Então, peraí, o que eu posso fazer para te trazer para o meu lado? Aí eu começo a acabar com você. E alinhado a isso que você disse, Dani, meninas adolescentes são maioria nos atendimentos por transtornos alimentares. Gente, estamos falando de meninas adolescentes. Elas são maioria nos atendimentos por transtornos alimentares. O aumento dos diagnósticos está diretamente associado à pressão estética, à cultura da magreza e também à influência das redes sociais. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Dados da Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, apontaram que entre 2023 e 2025, meninas de 10 a 19 anos concentraram a maioria dos atendimentos ambulatoriais por anorexia e bulimia. Ao todo, foram 89 consultas em 3 anos. O grupo representa 27% dos registros no período em comparação a outras faixas etárias. O alto índice de diagnósticos desse tipo de transtorno está relacionado à pressão estética, à cultura da magreza e à influência das redes sociais, especialmente nessa fase da vida. Em seguida estão as mulheres de 30 a 39 anos, com 23% do total de atendimentos. E apesar do levantamento apontar uma queda com a metade do número de meninas atendidas em 2025 em relação ao ano anterior, o grupo está entre os que mais exigem atenção dos profissionais, que alertam para vulnerabilidades específicas da adolescência.
Especialistas em transtornos alimentares revelam que a adolescência é um grupo de risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar, já que elas entendem que precisam ser de tal forma para serem validadas. Nos últimos 3 anos, a rede municipal somou 393 atendimentos de homens e mulheres de 10 a 79 anos por transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. As pessoas do gênero feminino predominam entre os atendimentos desde 2023, com 325 ou 82% do total. No período, 2025 foi o ano que teve o menor índice, 115, número 13% menor do que em 2024 e 20% menor do que 2023. Agora voltando a falar com a Daniela Fernandes, psicóloga e master coach, você vê, né, Dani, as meninas adolescentes, o quanto são impactadas. A gente falou de modo geral, né, temos recebido mensagens variadas de homens, mulheres, mas todo mundo sente esse impacto por uma pressão estética, por esse padrão de beleza, de perfeição. Agora, qual é a relação da imposição de padrões de beleza com transtornos mentais? Ansiedade, depressão e tantas outras, né? Tantos outros transtornos. Medo da rejeição. Porque se eu não me encaixo, eu não sou. Essa crença, ela é muito forte. Pensa que eu estou falando da identidade de uma pessoa ser anulada se ela não estiver dentro de um padrão imposto de fora para dentro. E aí vem uma outra questão, principalmente nessa fase da adolescência, né, dos 10 e tal, que é o quê? A menina será desejada. Lembra do que a mãe falou para a criança? Ninguém vai te querer. Aos 7, 10 anos, ela ouvia que ela não ia se casar. Nós estamos falando de, na infância, ela ouvir algo sobre um futuro que não ia acontecer porque ela estava gorda, como a mãe falava. Então, a menina, ela vive essa pressão do quem vai me escolher? O menino tal não vai ficar comigo se eu não for assim, assim, assim? Como que você aceita? E aí vem essas coisas ali que cada um vive na sua idade, no seu grupo social, e isso vai fomentando, ou seja, o medo da rejeição, o medo de não estar inserida, o medo de não fazer parte, tem o poder de fazer com que eu passe a ser o que eu não sou, ou me comporte de um jeito que eu não gostaria de ser, para ser aceita. Nossa. Vamos incluir nessa conversa o Marcelo Reis, personal trainer, que já está conectado no Relógio Rádio e TV. Porque quando a gente pensa em iniciar uma atividade física, e temos acompanhado também, talvez aí na academia do seu bairro, você percebeu um aumento de adolescentes buscando atividade física, fazendo atividade física. É claro que a gente não vai focar somente nos adolescentes, mas puxando esse gancho porque é importante a gente tratar, né, estarmos todos bem calçados de informação, porque o primeiro impulso quando uma pessoa procura uma academia, por exemplo, é a perda de peso. É sempre estético, né? Na maioria das vezes. É diminuir medidas, alcançar uma meta visual, que é aquele corpo que a gente já falou aqui. Ou é o corpo fitness, musculoso, torneado, ou é uma magreza extrema. Marcelo, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Marcelo. Bom dia. Bom dia, obrigado. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a atividade física, sobre a musculação, sobre o esporte em si. Sim, geralmente o que atrai as pessoas geralmente é excesso. Gente, ele está... Pelo excesso.
Eu só quero esclarecer para quem nos acompanha, nos ouve pelo rádio, pelo aplicativo. O Marcelo Reis é personal trainer e ele está neste momento no seu ambiente de trabalho. Então, por isso, o som, ele está um pouquinho comprometido, mas a gente vai continuar com ele. Eu queria perguntar o seguinte, Marcelo, porque nós acompanhamos agora há pouco uma reportagem falando que a maioria das vítimas de transtornos alimentares são meninas, adolescentes. Você tem visto no local em que você trabalha realmente esse aumento de adolescentes, principalmente no caso das meninas, por diminuir as medidas, por estar nesse padrão estético? As meninas são algo mais fácil, eu acho. Hoje tem um problema muito grande que eu costumo abordar, que é a questão da rede social hoje. Então hoje é tudo muito motivo de comparação, então é muito difícil. Gente, nós estamos com um problema para ouvir o Marcelo Reis. Eu quero, por agora, já agradecer por ele ter aceitado falar conosco nessa manhã de segunda-feira sobre esse assunto importantíssimo. E a gente deixa para uma próxima oportunidade. O Marcelo, né, as portas estão abertas para a gente falar com ele um próximo dia com mais calma, para que a gente possa entender, porque ele tem muita coisa para falar pra gente. Eu quero só deixar o arroba dele do Instagram, @personal.marceloreis, @personal.marceloreis, e agradecer, se ele estiver nos ouvindo, pela participação, pela disponibilidade. São 10 horas e 24 minutos agora. Vamos acompanhar mais a previsão do tempo nesta segunda-feira. Dias de sol e calor em Palmas. Não tem previsão de chuva para hoje. A temperatura chega a 34 graus. A mínima é de 25 graus. Em João Pessoa tem sol com algumas nuvens. A mínima é de 25 e a máxima 27 graus. Dia nublado com aberturas de sol em Florianópolis. A mínima fica em 19 graus e a máxima é de 23 graus. Em Belo Horizonte tem sol com muitas nuvens no céu. A máxima é de 26 graus e a mínima fica em 15 graus. Já na capital federal, tem sol com aumentos de nuvens. A temperatura varia entre 18 e 28 graus. Relógio, rádio e TV. Sua fé faz você subir o monte, faz você chegar à fonte, ela o faz perseverar. Sua fé estremece o inimigo, Deus é o seu maior amigo, a fé tem poder pra curar. Sua fé atravessa o deserto, guia ao caminho certo, pra salvação lhe alcançar. Sua fé é santo compromisso, com quem jamais será omisso, se a ele você clamar. Pela fé Josafá venceu a guerra, Abraão herdou sua terra, em você se cumprirá. Pela fé, Moisés deixou de vez o Egito, o mar se abriu, estava escrito, pro povo de Deus passar. Olhe pela fé que anda, que se pensa, que se planta, o que é seu já está escrito, na palavra já foi dito. Olhe, Jesus é o veredito,
fé faz você subir o monte, faz você chegar à fonte, ela o faz perseverar. Sua fé estremece o inimigo, Deus é o seu maior amigo, a fé tem poder pra curar. Sua fé atravessa o deserto, guia ao caminho certo, pra salvação lhe alcançar. Olhe pela fé que se anda, que se pensa, que se planta, o que é seu já está escrito, na palavra já foi dito. Olhe, Jesus é o veredito, a justiça em que acredito, esse Deus que é tão bonito, sua fé é tudo isso. Relógio, rádio e TV. 10h29 agora. Nós estamos ao vivo, direto do nosso estúdio, conversando com a Daniela Fernandes, psicóloga e master coach, sobre padrões de beleza, os padrões irreais e inalcançáveis de beleza, tanto para homens quanto para mulheres, os impactos na nossa saúde mental, desde a infância até a vida adulta. Dani, nós acompanhamos várias mensagens e todas muito similares, muito parecidas, né? Comentamos, lemos aqui mensagens de mulheres, mensagens de homens, então todo mundo de alguma forma sente esse impacto, sente essa cobrança. Então, tem alguma diferença em como homens e mulheres lidam ou são afetados por isso ou não? Pelo que a gente viu, pode-se dizer que é aquilo mesmo, todo mundo sente essa pressão. Sim, sente, Tabata, porque a consequência do não encaixe passa pela rejeição, e ambos vivem isso, né? O homem também, por exemplo, se ele não tá no que é o padrão de beleza para o homem, ele pode ser, por exemplo, ridicularizado por mulheres. E isso também gera fatores psicológicos, porque ele vai viver, sim, a rejeição, a exclusão, tanto pelos pares, pelos homens, colegas e tal, né? Quanto por mulheres também. Quantos homens não chegam no consultório com essa queixa? Sabe? E para eles não é um problema ser como eles são, mas para as mulheres, sim. Então, nossa, não, se não tiver a barriga assim, se não for assim, se não for tal, não dá. Então, esses perfis que são criados atingem tanto homens quanto mulheres. Agora, a forma que cada um vive, aí sim é diferente, né? A mulher, ela tende a viver, ela é afetada por isso tanto quanto o homem, mas a forma como ela expressa isso, às vezes é mais radical do que o homem. O homem, às vezes, ele pode se conter mais, ele não fala tanto, ele mais se isola. Tá. A mulher não, Verdade. né? A mulher não, a mulher ela se expressa, ela fala, ela chora, ela põe pra fora, ela vai pra rede social. O homem, não, ele se isola, fica mais na dele. E a forma de viver o sofrimento, a dor é diferente, mas ambos vivem. Agora, por exemplo, e a gente já falou sobre isso aqui, eu não lembro qual foi o dia exatamente, mas já falamos sobre pessoas que só tiram foto com filtro. Porque isso, a gente percebe que, meu Deus, afetou demais a relação das pessoas consigo mesma, com o espelho. E aí a pessoa só tira foto com filtro. Quando ela tira com a câmera normal, sem filtro nenhum, ela se odeia, ela não ultimamente, gosta. nem com filtro, porque é verdade. A coisa parece que vai tomando uma dimensão que os filtros começam a não agradar mais, né? Vai trocando, não ficou legal. Uhum. E o filtro sempre mascara, né? Coloca uma pele ali de
porcelana. Sim. Tira tudo que você tem, assim, de manchinha, de rugas e olheiras. Afina seu nariz, põe uma boca que não é sua, mexe no formato do seu rosto. É outra pessoa, pronto. É outra pessoa. É outra pessoa, não é você. Se nós olharmos os celulares de muitas pessoas, os celulares não ficam sem programas de edição. Tira foto, passa na edição, posta. Tira foto, passa na edição, posta. Porque é como se o real não fosse mais aceito. Mas qual que é o problema disso? E como enxergar que isso não é bom? Legal. Primeira coisa, eu preciso viver a aceitação de quem eu sou. Quando eu passo pelo processo de aceitação, tá, você quer se maquiar, se maqueia, legal. Cuidar da aparência é importante, nós não estamos dizendo que não é. Cuidar da aparência é importante. Agora, a partir do momento que o que eu sou não basta, isso começa a virar psicológico. Porque você começa a perseguir você mesmo. Não, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso tirar. Não, deixa eu ver tal. E aí você procura filtros. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela faz filtros. A empresa dela faz filtros para as plataformas. E assim, inúmeros pedidos de homens e mulheres pedindo para criar seus próprios filtros. Eu quero assim, eu quero assado, tal. Então, assim, isso nós precisamos ter cuidado, porque isso é uma voz oculta que também está sendo colocada para fora ali. E qual que é a mensagem dessa voz? Eu não me aceito. Eu não basto. Eu não sou o suficiente. O que eu tenho, o que eu sou não é o suficiente. E aí sim, nós passamos de aparência para identidade. Quando o que você tem, quando o que você é não basta nem para você mesmo, já estamos numa questão delicada. Já se tornou psicológico. Dani, você citou aí o exemplo da menina criticada dentro de casa pela mãe. Depois de identificar, né, o diagnóstico, a gravidade da situação, o que está sendo feito, se é o caso que está em tratamento ainda, como é que... Para ela lidar, para ela superar isso. Perfeito. Para chegar na superação é um caminho. Começa por onde? Desconstruir a crença que foi criada desde a infância. Sim. Tá? Então ela tem a crença de que o jeito que ela é não serve. De que ela é gorda e que ela não é bonita e que ninguém vai querer ela. A ponto de hoje ela ser uma mulher solteira. Isso é outro fator. Ela não consegue se relacionar com ninguém. Então, inconscientemente, o que se falou lá atrás virou uma verdade. Então criou-se uma crença que age como se fosse em segundo plano. Ela pode não estar pensando nisso, mas aquilo está agindo. Então, meu primeiro trabalho, desconstruir essa crença, ressignificar as palavras que estão cravadas no coração dela, ressignificar, e ela acessar dentro dela esse lugar dela com ela mesma. Porque lembra do que ela falou. Quanto ao espelho, eu me arrumo, mas não me vejo. Então, ela não consegue se olhar. Então, isso precisa ser trabalhado. Que é o quê? Ela conseguir ressignificar tudo que ela recebeu na infância, da mãe, dos cuidadores, de amigos, de bullying na escola, que é uma outra coisa também, né? De bullying na escola. Ressignificar todas essas dores e ir construindo na identidade dela, construindo junto com ela, né? Eu me amo, eu me pertenço e o que eu sou também tem valor. Porque isso não é uma verdade para ela. Não é. Ela não se importa com a roupa que ela veste, ela não se importa se a roupa é bonita ou feia. O que mais ela fala, sem perceber, gente, qualquer coisa serve. Olha... Pensa, você vai numa loja comprar uma roupa e você fala pra quem vem te atender, qualquer coisa serve, eu só quero uma calça. Eu só quero uma camisa, o número é tal. E não consegui no provador. Por quê? Qualquer coisa serve. Nós estamos falando de algo que está literalmente, profundamente desconectada dela mesma. Ela está desconectada, ela está fragmentada. Então desconstruir essa crença, trabalhar o pertencimento dela, e fazer com que ela tenha um encontro dela com a identidade dela. E ali trabalhar autovalorização, ressignificação e amor próprio. Lembrando que ela não precisa provar nada para ninguém. Exato, mas isso ela não sabe ainda, porque ela cresceu ouvindo o que ela tinha. Porque senão ela não ia ser aceita. Assim como
tantas pessoas, né? Exato. Que nos mandaram mensagens. Tem uma E mensagem, falando em mensagens, vamos abrir a nossa caixinha então do WhatsApp no 11 3226 1111. Vera Lúcia mandou mensagem pra gente. Sobre a relação com o espelho, desde pequena sofri muito com isso. Já a época de arrumar emprego, fui forçada a alisar os cabelos, pois a estética bonita eram os lisos. Alisados, né? Daí, na época de namorar, tive um namorado que me chamou de feia e gorda e ainda nariz de batata. Nossa. Enfim, a ditadura da beleza desde muito cedo causando aquela pressão. Por fim, hoje tenho uma relação positiva com o espelho. Sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, nariz achatado, kkk. Nem melhor, nem pior, mas criada pelo Criador e deve ter sim um propósito para eu ter nascido assim. Ele me ama e eu também. Isso é uma elaboração. É sobre isso. Sabe, é quando eu recebo uma dor como essas que eu tô compartilhando com vocês e construir para que naturalmente um dia ela chegue e diga isso. Ele me ama, Deus me ama e eu também. Essa mulher é curada. Isso é uma alma curada, que viveu dores, viveu preconceitos, viveu literalmente. Eu recebo pessoas que se mutilam. A automutilação, para colocar a dor que sente em algum lugar ali. Porque não é compreendido, ninguém ouve, vai falar com mãe, com pai, isso é frescura. Cresce, enfrenta isso. Só que não é bem assim. Essa mulher, obrigada, porque ali nós vemos que é possível sim trabalhar o resgate da identidade e viver o amor próprio. Olha, a gente se emociona, né, Dani e Tabata, porque é muito delicado e a gente sabe que muitas pessoas que estão se encorajando em mandar mensagem, o que não passaram para chegar a esse grau de amadurecimento, né, da nossa telespectadora agora, não é verdade? Total, e a gente se identifica, né? Porque nessas mensagens nós já estivemos ali, de alguma forma. A gente já passou por isso. Sim. Vamos abrir mais a nossa caixinha. Quem mais participa com a gente? Sueli Vicente, Vila Velha. Bom dia, família abençoada. Que palavras maravilhosas para o divino. Emocionante para todos nós. Somos gratos a Deus por esse programa abençoado. Muito obrigada, Sueli. A gente fica muito feliz. A Jéssica Luiza também, ouvindo a programação, me identifiquei. A minha mãe, já falecida há 3 meses, também sempre dizia coisas frias para mim. Me anuncia... Mas eu não deu para entender muito bem, mas anuncia levei pro coração. Acho que nunca levei pro coração. Nunca levei pro coração, pois eu sabia que ela era uma pessoa ferida na infância, aquilo que a Dani falou. Então, ela não saberia dar amor, pois não conhecia o que era ele. A mãe dela judiava muito dela, porque ela era feia, assim ela dizia. Então, ela fez comigo igual, pois era a forma de amar que ela conhecia. O fato da Jéssica ter essa consciência é libertador. É verdade. Isso é libertador. Eu nunca levei pro coração. Em algum momento ela conseguiu, quando ela ouvia aquelas palavras da mãe dela, antes de ela levar pro coração, ela, pera, da onde vem isso? E ela conseguiu enxergar que aquilo da mãe para ela não era da mãe para ela, era do que a mãe recebeu, era o que ela tinha. Porque ferido fere, né? Jéssica, parabéns, muito legal. Temos mais uma mensagem, vamos saber quem mandou, a Márcia. Bom dia, não podia deixar de mandar mensagem hoje, essa doutora é maravilhosa, já tinha assistido no Vejam Só. Tá acompanhando. Muito obrigada. Gente, você vê, né, que o assunto é padrão de beleza, mas não é só padrão de beleza. A gente tá falando de algo muito mais profundo. Muito, de traumas, de superação, de dores. Sim. Agora, para quem, claro, nós recebemos muitas mensagens maravilhosas, né, de quem conseguiu superar essa dor, superar esse lugar de trauma em que viveu tanto tempo. E para quem ainda está preso, aquelas palavras tão fortes, né, e duras que recebeu e mentiras, né? Mentiras. E aí a pessoa acabou levando para a identidade que você disse, porque ela começa a enxergar
como se ela não tivesse valor. Sim. Então, como que nós podemos nos curar? Claro, você já disse, é um processo. Mas queremos aqui trazer um caminho, né, para quem ainda está preso nessas palavras ou não consegue se olhar nem no espelho. Sim, sim. Eu começaria dizendo o grande princípio, né? Amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é Deus, você e o próximo. Quando eu não consigo me conectar com o amor próprio, eu vou acreditar em todas as mentiras que eu ouço. E o outro sempre estará acima de mim. Agradar ao outro sempre estará acima de mim. Então não, eu quero te convidar a começar a colocar limites na sua vida. Eu sei que talvez hoje você está nesse lugar de dor, você pode ter desenvolvido uma depressão. Eu sei que esse lugar é real, mas eu te peço com o meu coração. Antes de dar ao outro, primeiro veja o que você tem. Nunca é saudável eu dar ao outro a ponto de ficar sem, porque não é sobre isso. Não é. Limites existem e precisam ser colocados em práticas. Ah, mas você é isso, você é aquilo. Tem coisas, gente, que nós vamos ouvir porque é melhor ouvir do que ser surdo, né? E cada um tem boca, fala o que quer. Ah, Dani, mas eu não queria que as pessoas pensassem. Nós não temos como ter controle do que o outro vai falar ou pensar sobre nós. Por isso, eu te digo com o meu coração, se eu puder fazer esse pedido, é esse que eu peço a você. Lembre-se de quem você é e que Deus não errou ao te criar. E acessar esse lugar da sua beleza, do seu valor, ele é real e importante porque ele existe. Porque você é filho e filha amada de Deus. Que lindo, gente. 10 horas e 44 minutos. Eu quero agradecer demais a presença da psicóloga e master coach Daniela Fernandes. Já deixar aqui o Instagram dela para você acompanhá-la. @psicodanimartins. Não é esse, perdão. Pode corrigir. Pode corrigir. Por favor. Qual que é, Dani? É @Dani MP Fernandes. @Dani MP Fernandes. Agora sim. Dani, muito obrigada. Foi um prazer enorme, viu? Obrigada. Dani. Muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada por nos trazer o caminho da cura, né? Por esses padrões inalcançáveis, gente. Somos todos filhos e filhas, né, de Deus, como ela diz, cada um a sua beleza. Gente, olha, no sábado ocorreu aqui na Igreja da Graça, na Igreja Internacional da Graça de Deus, na sede de São Paulo, no centro da capital paulista, o encontro Homens que Vencem. E a nossa equipe esteve por lá, acompanhou tudo e a gente acompanha agora na reportagem. Mas antes, já quero agradecer a vocês pela participação, pela companhia nesta manhã de segunda-feira. Muitíssimo obrigada e até amanhã às 9 horas em ponto. Mas antes, a reportagem. Encontro marcado. Até lá. O dia é muito pra esperar, não abro mão de te encontrar. Na vida, os desafios aparecem de diferentes formas. Problemas dentro de casa, dificuldades no trabalho, decisões que precisam ser tomadas e momentos em que parece difícil encontrar uma saída. E é justamente nessas situações que a fé pode se tornar uma fonte de força para seguir em frente. Foi com essa proposta que os participantes se reuniram para o culto Homens que Vencem. Um momento de louvor, oração e principalmente de reflexão sobre a importância de colocar Deus à frente das escolhas e dos desafios do dia a dia. O propósito dessas reuniões, acho que o principal é esse, poder reunir os homens num só lugar para poder ouvir a palavra de Deus e serem discipulados pelo Senhor Jesus através da Bíblia. A mensagem apresentada durante o encontro reforçou que ser forte não significa enfrentar tudo sozinho. Para os participantes, reconhecer os próprios limites também faz parte da caminhada. E é na busca pela direção de Deus que muitos encontram forças para continuar, mesmo quando as respostas não aparecem de imediato. E a gente vê o agir do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então eu procuro andar sempre buscando ao Senhor uma visão espiritual, buscando estar na presença do Senhor, que é a própria palavra, né? Lendo a palavra e praticando. A reunião também foi um espaço para compartilhar experiências, histórias diferentes, mas que têm em comum a busca por esperança, equilíbrio e uma vida guiada pela fé. Pronto, tá cheio, não dá para colocar mais nada. O que tem a ver? A pessoa cheia do Espírito Santo
Não há lugar para o diabo na vida dela. Entre uma oração e outra, os fiéis foram convidados a olhar para os próprios desafios de uma maneira diferente. Não como motivos para desistir, mas como situações que podem ser enfrentadas com perseverança e confiança em Deus. E é nesse momento que o tema escolhido, Os Fortes Prevalecem, ganha um significado ainda maior. Porque a proposta do culto nunca foi dizer que quem tem fé não enfrenta dificuldades. Pelo contrário, é dizer que as dificuldades virão. Mas com confiança em Deus, encontramos uma força muito maior para superar qualquer obstáculo. E em busca dessa força, que muitos homens se reuniram aqui hoje. E essa força também aparece na família, no trabalho e nas escolhas feitas todos os dias. Para quem participa do culto, levar a palavra de Deus para fora da igreja é uma forma de transformar a fé em atitude e enfrentar os desafios com mais esperança. Parece que a gente está tendo um encontro novamente com Deus, porque a gente se sente bem do estresse do dia a dia. Quando você chega aqui, sai tudo. Mais do que um encontro, o culto deixou uma mensagem de perseverança. A de que momentos difíceis fazem parte da caminhada, mas não precisam definir o futuro. Porque para quem acredita, prevalecer não significa nunca cair ou não ter problemas. É encontrar forças para levantar, seguir em frente e confiar que Deus continua ao lado. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio TV.